4, 3, 2. Fala, meus amigos, aqui é o Anderson do Recanto Abelha Nativa e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a abelha marmelada, sobre manejo, sobre caixa e sobre como trabalhar com elas. Eu vou estar falando um pouquinho da caixa modelo Moreira, que é a caixa que o módulo foi desenvolvido na USP para facilitar esse manejo. E eu vi o professor Jário e o professor Spencer utilizando esse módulo nas caixas deles, e eu resolvi estar fazendo um modelo mais prático e fácil para mim estar trabalhando, que é onde eu fiz essa caixinha que eu batizei de modelo Moreira, que é onde a gente consegue abrir dos dois lados e tá visualizando toda a estrutura do ninho, todo o enxame, conseguindo dividir, multiplicar, fazer qualquer tipo de trabalho com essa abelha sem muitos danos. Aqui a gente vai estar fazendo agora uma transferência de um enxame da isca para a caixa, e nessa transferência a gente vai estar explicando um pouquinho como a gente utiliza melhor essa caixinha aqui e todo o procedimento da forma correta de estar se trabalhando com elas. Aqui a gente vai precisar de alguns material, no caso a faca, o isqueiro, o estilete para estar tirando da isca PET e um arame que eu uso no final para fixar uma cera, uma resina para melhorar a aderência do túnel de entrada, para ter a percepção, para facilitar esse processo de localização da nova caixa e o reconhecimento. Vou estar pegando aqui a isca PET, onde o enxame se encontra, e vou estar abrindo ele. A marmelada, pessoal, é uma abelha que a gente, que é a exceção, né? A gente fala assim, a gente não pode tombar uma abelha, um ninho. A marmelada eu posso até colocar ela aqui para me tombar, trabalhar com ela tombada, que tanto o alimento dela o mel ou o pólen é mais seco e o mel mais viscoso, então o alimento larval também ele vai ter essa aderência mais fina. Então a gente pode trabalhar com um pouco mais de segurança nesse aspecto. A gente não pode ter movimentação brusca, que isso a gente pode estar afogando essa cria. Então, não tendo essa movimentação brusca, a gente consegue estar trabalhando facilmente. Aqui eu vou estar tirando todo o plástico, né, para que a gente possa ter contato com o ninho. Eu utilizo papelão em vez do jornal, que eu acho muito mais prático. Ó. E aqui a gente já consegue vendo toda a estrutura. Olha que enxame grande. Ele está ocupando toda essa lateral. Então, para facilitar o meu manejo, eu vou estar abrindo uma janela. Aqui, ó, a gente consegue ver facilmente os potes de mel, a área de cria, e aqui embaixo eu estou vendo um pouco de pólen. Eu vou mexer agora na área da cria, para facilitar justamente o manejo. O mel eu não vou colocar na colmeia, para evitar ficar danificando muito, melecando a colmeia. Então aqui eu vou devagar, ó, só na área de cria. Aqui eu estou contornando toda essa área de cria, só para facilitar o meu manejo aqui. Sempre trabalhar com cuidado, tá, pessoal? Porque a gente conseguir visualizar, às vezes a rainha está passando aqui, a gente não vê, não tem o risco de matar ela, né? Aqui. Ó, que a gente já conseguiu. Tá abrindo. Opa, falta uma pontinha aqui.
Olha que bacana, pessoal. Que a gente consegue ver toda a estrutura. A cria, tanto cria, vou deixar aqui deitadinho aqui no cantinho, vou falar um pouquinho aqui, ó, que a gente consegue ver mais fácil. Tanto as crias mais novas, que são essas mais escuras, aonde a gente consegue estar visualizando as células, aqui as células abertas, quanto as crias mais velhas, que já estão próximas a nascer, que a gente consegue visualizar até a pigmentação do olho, que é esses pontinhos pretos, nessas células aqui. Aqui, pessoal, para mim tá fazendo a transferência dessa cria para a caixa, eu vou começar a liberar os módulos, que eu uso essa parte superior, onde tem um único furo para colocar a cria, e a parte que tem 2 furos para colocar o alimento, tanto o mel quanto o pólen. Então, aqui no caso, eu vou trabalhar nesse primeiro momento com a cria, para mim já lacrar ela, colocar o acetato, para dar o conforto térmico para essa cria o mais rápido possível. Então, vou colocar esse alimento, por enquanto, aqui no canto. Vou estar deitando ela aqui. E agora, pessoal, eu vou trabalhar com a faca, esquentando ela para facilitar no manejo. Por quê? Porque se eu for pegar isso aqui sem a faca fria, eu vou destruindo tudo. E aqui, ó, com a faca quente, eu consigo facilmente ir deslocando toda essa estrutura aqui sem danificar. E aqui, pessoal, olha, para nos facilitar aqui o manejo aqui, ó, olha quem que nos aparece aqui, a rainha. Olha que coisa linda. É uma rainha bem jovem, a gente consegue observar pelo detalhe das asas dela, que tem uma asa bem inteira, uma asa bem bonita, o abdômen dela tá bem formado, né, com a coloração bem clara. Eu já vou estar colocando essa rainha aqui num cantinho da caixa e vou continuar o processo. Então, mais uma vez, esquentando levemente a faca, não esquentar demais, tá? E aqui a gente vai cortando, ó, tirando toda essa estrutura, aqui em todos os lados. Então, devagarzinho. É isso aí, pessoal, ó, que a gente vai trabalhando com bastante cuidado. Não é porque a gente localizou a rainha que a gente vai deixar de ter esse cuidado com as operárias, né? A gente vamos estar trabalhando aqui para tentar trabalhar da melhor forma possível. Ó, vou pegando toda essa estrutura, pessoal, tentando seguir a posição mais próxima do original, que ela estava na isca, mas lembrando que não tem tanto problema de eu tombar isso daqui, porque o alimento larval dela é um alimento mais viscoso, né? Como eu já falei antes do pólen do mel dela. Também são pólen mais seco e um mel bem mais viscoso. Então, vai trabalhando aqui, soltando devagarzinho essa estrutura. Aqui é um trabalho de calma, tá, pessoal? Paciência. Não adianta a gente querer fazer com pressa às vezes, eu tô com pressa, vou ter que sair daqui a pouco, vou transferir um enxame de marmelada, vou fazer uma divisão. Não. Então, faça no momento que você tenha tempo para fazer isso. Porque a gente precisa trabalhar com bastante calma. A pressa é inimigo da perfeição. Então, sempre quando a gente for trabalhar com essas abelhas, é trabalhar com calma, com carinho, né? Como o nosso amigo Maurinho sempre fala, a gente tem que tratar a abelha com muito amor, muito carinho. Mandar um abraço, né, também para ele, né? Não só para o Maurinho, para os grandes mestres, né? Porque quando eu comecei a aprender de abelha, eu aprendi muito, vendo vários vídeos do nosso amigo Ailton Fontana, do Wilson Gussoni, várias vezes o Spencer falando, né? A Gena, o Eider, que foi que me apresentou essa abelha aqui no primeiro momento, foi o Eider, a Geusa, o professor Jairo. Então, assim, eu tenho um grande carinho por eles terem ensinado a trabalhar com essa abelha, e hoje eu poder estar dominando a técnica de mexer com ela e estar ensinando a vocês. Então, quero deixar aqui meu grande abraço a essa turma.
E aqui, mais uma vez, vamos esquentar. Sempre o isqueiro, no trabalho da marmelada, é essencial. Tem muita gente que não gosta, mas na hora que vê em prática, eles acabam usando a ideia. Estou terminando de colocar toda a cria. Cria aqui praticamente toda colocada. Infelizmente, estourou 3 células aqui, eu não vou colocar. Não tem campeira. Eu vou colocar aqui para o lado, porque aqui no cantinho me ficou mais uma bolinha de cria. Então, eu vou estar tirando ela e colocando aqui também. Esquentando aqui. Aí, pessoal, quem tiver dúvida, pode ir perguntando, que daqui a pouco a gente vai estar tirando todas essas dúvidas para vocês, tá? E eu também já vou adiantando que, com certeza, vai ter dúvida em relação à caixinha. Quais são as medidas? Então, eu já vou adiantar um pouco aqui, enquanto eu vou passando a fita aqui nos módulos. Essa caixinha aqui, pessoal, cada módulo desse aqui, ela tem a dimensão de 12,5 por 12,5 por 4,5, tá? Então, quando a gente for fazendo essa caixinha, a gente tem que sempre lembrar de padronizar, porque hoje eu quero dividir esse enxame dessa caixa para essa, eu consigo estar fazendo isso com uma facilidade. Se eu não tiver um padrão, eu não vou conseguir tá mantendo essa facilidade na divisão, e eu vou ter que fazer todo o trabalho de pôr a mão, eu vou ter que estar fazendo novamente para tirar de uma caixa para outra. E agora, pessoal, a gente vai passar a fita, tá? No acetato, já vou estar mostrando para vocês como que vai ficar. Essa fita depois pode até ser retirada, depois que ela propolizar. No primeiro momento não é interessante retirar, porque senão ela vai começar a propolizar por fora. Ô Anderson, por que usar o acetato e não usar um vidro ou um acrílico? Porque quando a gente vai trabalhar, amanhã ou depois ela propoliza bem esse acetato. Eu quero estar retirando ele para estar fazendo a substituição. Pode estar acontecendo de eu colocar um vidro e quebrar, como eu já trabalhei com vidro e quebrou. Então, assim, a experiência, né, que a gente vai trabalhando e vai observando é o que fez eu estar mudando o tipo de material, né? O acetato que eu uso é o 0,3, então é um acetato bem maleável, bem fácil de se trabalhar. Então, ele me proporciona muita mobilidade de serviço, manejo, então, assim, me ajuda muito. Ó, os 2 módulos já foram concluídos, eles vão ficar nessa posição e tem um furo na parte das costas, onde os 2 se comunicam, porque quando eu for fazer a multiplicação, eu vou ter que tirar um módulo de cria e um módulo de alimento. Eu vou desmembrar e tá passando para outra caixa. Vou estar colocando aqui que agora eu vou colocar um pouco de alimento. E, para facilitar o serviço, olha que coisa linda. Tem muita gente que me fala, ó, então, os potes estão abertos. Aqui eu vou cortar no meio para poder caber. Ô Anderson, mas você cortar esse pote de pólen no meio, não vai me atrair o florídeo? Pode até atrair, mas não por conta do pólen, porque o pólen dela é bem mais seco, então não vai ser uma fonte atrativa para o florídeo. A fonte atrativa para o florídeo, na marmelada, que eu já percebi, é a cria. Então, assim, quando eu vou dividir, eu nunca uso a cria nova até, por questão de evitar estourar essa cria nova. Eu sempre uso a cria mais velha, para evitar justamente atrair o florídeo, né? Ó, aqui eu vou dividir também o pólen nos 2 potinhos, ó. Deu para dividir legal. Já separei a cera que eu vou estar utilizando para o túnel de entrada. E aqui agora eu vou estar passando a fita aqui nesse módulo e mostrando para vocês como que vai ficar. Espero que vocês estejam gostando, tá? Já vai anotando aí as dúvidas, e daqui a pouco a gente vai estar solucionando essas dúvidas para vocês. Ô Anderson, essa caixinha serve só para marmelada? Ou serve para outra abelha? Serve para outras abelhas, desde que façam um encaixo.
Então, eu posso estar utilizando para mocinha preta, para moça branca, posso estar utilizando para lambiolhos, desde que eu proporcione a medida de acordo para cada espécie, que é importante. Então, aqui a gente vai tá dando continuidade, ó. Passando a fita aqui. Essa caixa aqui, a do professor Jara, a do Spencer, elas têm 9 repartições. Mas para mim, onde eu morava, quando eu tive a ideia de fazer ela com 4 repartições, não era interessante eu fazer com 9. Porque eu não tinha espaço para estar colocando uma caixa grande, comprida, com 9 repartições. Então, foi da onde eu fiz essa com apenas 2. Vou estar colocando a parte inferior, o alimento. Lembrando, pessoal, que eu só coloquei pólen. Eu não coloco mel para justamente evitar ficar melecando a colmeia, porque ela tem que reestruturar toda a cria aqui, né? Então, aqui a gente vai trabalhar para que elas consigam reestruturar isso o mais rápido possível e ter a melhor forma de crescer e desenvolver. Aqui, pessoal, eu vou estar pegando a cera, ó, era a própria cera do túnel de entrada dela. Vou fechar aqui rapidinho e colocar no furo de entrada. Lembra que eu falei do arame? Eu vou pegar esse arame, eu vou pegar aqui, eu vou esfregar ele. Lá embaixo não tem cria e vai ter o alimento. Então, é para ter cuidado também. Ó, aqui no fundo está o alimento. Estou usando somente no rumo da madeira que vai até a repartição. Aqui eu vou fazer um pequeno anel, porque a marmelada, a entrada dela só passa apenas uma abelha por vez, né? Então eu vou estar simulando isso com esse pequeno anel e colocando aqui na caixinha. E elas já estão vindo aqui já fazer esse reconhecimento. Aqui, pessoal, já foi feita a transferência da isca para a caixa. Ficou um pouco de mel dentro da caixinha, da isca, perdão, tá? Ficou própolis. Eu vou até mostrar um pouco mais perto para você estar vendo. Olha que bacana o própolis dela aqui embaixo, ó. Eu andei percebendo, pessoal, lá em casa, que elas coletam muito própolis na sangra d'água. Então, ele me dá um própolis avermelhado. Inclusive, eu fiz esse própolis para estar consumindo. É um própolis fantástico. O própolis das abelhas sem ferrão é um própolis mais resinoso, um própolis super, com aroma super aguçado, né? Quem consegue... quem já conhece a abelha marmelada, ela sabe do perfume que ela tem. É um própolis super saboroso, é um própolis meio que avermelhado. É um própolis que já tem estudos sobre eles. Tem muita coisa que a gente não pode estar falando ainda, mas é um própolis muito bom, que eu tenho certeza que quando isso for divulgado, vocês todos vão amar e estar consumindo esse própolis diariamente. Tá? Aqui, pessoal, a gente consegue visualizar facilmente a estrutura da cria na parte superior e na parte inferior o alimento, no caso o pólen. Eu vou estar fechando aqui, lacrando e abrindo o outro lado para que vocês vejam. Tá? Essa caixinha vai para o local aonde estava essa isca e nós vamos dar continuidade com uma divisão. Ela estava aqui do ladinho, então já vai ficar aqui do lado e Isso é rápido. E as campeiras vão estar trabalhando aqui. Agora nós vamos estar fazendo uma transferência de uma caixa. Fala que é super rápido fazer isso. A transferência nesses modelos de caixa que você pode ver que é super rápida. Nas próximas vezes vai ser mais rápido ainda. Por quê? Porque quando esse enxame estiver formado, da colmeia já estiver estabilizado, tiver ponto de divisão, eu vou simplesmente, vou colocar aqui do lado, abrir aqui. Eu vou simplesmente forçar a estrutura lateral aqui, para que ela se desmembre. E eu vou vir aqui nessa caixa, tá tirando esses dois módulos, passando para outra caixinha, da outra caixinha, trazendo de volta para essa. Lembrando que já tem que estar com acetato
para estar fazendo essa divisão. Aqui eu já adiantei, já coloquei esse acetato. Então, nesse lado aqui a gente não vai colocar nada. A gente vai trabalhar simplesmente nesses dois lados, porque agora nós vamos estar fazendo uma divisão. Então, é muito fácil, muito rápido. É uma divisão que a gente pode estar fazendo à noite, porque se você não vai ter o índice de perca de campeira, de cria, é de menos de 1%. Na hora que você está fazendo a divisão. Eu vou dizer que vai dar 100% certo? Eu não vou afirmar isso, mas no momento que você está trabalhando com elas da maneira correta, o resultado vai ser super positivo. Aqui, ó, eu estou tirando ela de uma caixa convencional. Essa caixinha que eu ganhei de um amigo Cícero, vou mandar um abraço para ele. Prometi que eu ia colocar uma abelhinha nela, coloquei. E olha aqui, ó. Já está um enxame bem formado. Um enxame bem forte, ó. Olha que bacana. Mas eu gosto de trabalhar com o modelo Moreira, ó. Ela não está atacando, ela está se defendendo e a defesa dela é muito rápida. Ela vai vir, vai pousar na gente e soltar uma leve resina e sair voando. Logo depois disso, vai parar esse ataque. Aqui a gente consegue ver, pessoal, ó, que quando a gente abre, usando acetato ou numa caixa convencional, a gente acaba estourando algumas células. Nesse modelo de caixa, isso vai acontecer, mas em menos de 1%, porque vai estourar simplesmente as abelhas que estão na transição dos furos de um módulo para o outro. Aqui a gente consegue ver bem destacado as crias mais novas e na lateral as crias mais velhas e os potes de pólen e mel. Aqui no canto nós temos o própolis dela, que é a resina, né, na verdade. É um própolis bem resinoso. Ó, que eu vou estar trabalhando já tirando ele devagar. Eu uso essa espátula aqui que eu comprei e achei bem bacana, que ela me proporciona mobilidade nesse trabalho. Sempre devagar, que a gente não sabe às vezes se a rainha está embaixo. Esse própolis aqui, essa resina aqui, a gente pode estar fazendo um atrativo, a gente pode estar fazendo o própolis para garganta, para machucado, para vários outros tipos de benefício, né, que eles nos proporcionam. Olha lá no fundo, lá o orifício de entrada dela, o túnel que ela fez com esse própolis. Fantástico. Aqui, pessoal, eu vou estar cortando essa lateral aqui, é o pólen, então não estou nem esquentando a faca nesse primeiro momento. Ó, a gente consegue ver que o própolis dela é bem mais seco. Ó, o pólen, perdão. Vou estar abrindo esse módulo aqui para facilitar esse manejo nosso. Deixa eu esquentar a faca aqui, porque preciso retirar essa lateral aqui, senão eu vou acabar estourando ela. A gente vai cortando, ó, com muito cuidado, né? Porque a gente não sabe onde a rainha se encontra. E aqui nós vamos estar abrindo aqui essa estrutura. Tirando o módulo aqui. E aqui a gente consegue ver bem melhor a área de cria. E conseguimos ver também os potes de pólen. Aqui, pessoal, eu vou estar tirando um pouco dessa cria velha e tentando localizar a rainha. Qual que é a cria velha? Mais uma vez eu vou estar explicando aqui qual que é a cria velha, né? Porque sempre quando eu faço essa divisão, eu tiro cria velha, rainha e pólen. Aqui, pessoal, a cria velha é essa daqui que tem... A gente consegue ver os olhos da abelha, ó, essa célulazinha aqui bem mais clarinha, onde a gente consegue ver dentro dela praticamente, né? Olha a pigmentação do olho da abelha. Essas mais escuras, onde a gente consegue ver células abertas, que é onde a rainha vai fazer a postura, nessas eu não vou colocar na minha divisão. Por que que eu não vou colocar elas? Porque nessa daqui, nessa caixa que ela está, ela vai puxar várias realeiras. Como assim puxar realeira? Onde já tem realeira pronta, a marmelada, ela consegue estar puxando realeira, como as apis fazem. Não é que nem uma jataí que a gente tem que ter a realeira para fazer uma divisão. Ela não.
ela a gente consegue tá dividindo sem ver realeira e tá colocando esse enxame numa caixinha nova e ela vai puxar uma realeira tranquilamente. Por quê? Porque esse ninho encaixe proporciona a mobilidade da operária vir colocar uma segunda célula em cima só com alimento, ou então o próprio manejo da gente, que a gente acaba amassando um pouco esses cachos de cria, eles se unem e a larva consegue entrar de uma célula para outra e tá virando uma realeira. E, pessoal, o trabalho é um pouco mais delicado porque a cria vai estar bem dividida. Então, aqui a gente vai indo devagar, tirando parte dessa cria mais velha, como já comuniquei. A gente vai esquentando aqui. Desmembrando essa célula. Infelizmente, a gente acaba tendo uma pequena perca. Justamente por isso, é interessante a gente padronizar nossas caixas para justamente não ter esse tipo de perca. Então, eu estou padronizando todas as minhas abelhas para o meu modelo de caixa, que é o modelo Moreira. Que aí a gente consegue ter menos perca, né? Eu sempre deixo uma ou outra caixinha na convencional, uma abelha na convencional, não passo todas, para justamente estar explicando, tendo oportunidade de estar passando para vocês esse conhecimento, né? Porque se eu fizer deixar 100% minhas abelhas no modelo Moreira, eu não vou ter mobilidade de estar passando esse conhecimento para vocês. Então, aqui vocês vão ver na prática que realmente a gente acaba tendo um pouco de perca, que aqui a gente consegue ver algumas células que acabam se rompendo, mas isso é a nossa realidade, é o nosso campo, o nosso dia a dia. Mas hoje diminuiu bem. Ó, vocês podem ver, eu estou colocando pote. Bom, mas como que você coloca pote desse jeito? Isso não vai atrair forídeo? Eu vou estar depois postando no grupo para vocês visualizar que não vai ter nenhum forídeo vindo nessa caixa por questão desse pólen. Isso eu posso afirmar. Por questão do pólen, eu nunca tive problemas de ataque de forídeo em marmelada. Agora, por estourar cria nova, sim. Então, é interessante a gente ter esse cuidado. Aqui agora, pessoal, eu vou tentar localizar a rainha. Porque sem ela, eu não vou fazer a divisão da forma que eu desejo. Aqui eu vou assoprar nas lateral para fazer um túnel de vento, que essa rainha, se ela estiver lá embaixo, o vento vai entrar e vai subir aquele vapor e ela vai começar a subir para fugir. Então, facilita muito na localização dela. Tem enxames que a gente acha super rápido e tem alguns enxames que demoram um pouco mais. E a gente vai tentando localizar ela. Esse caixão de cria que está aqui, eu vou colocar por enquanto nesse cantinho aqui, que ele desmembrou aqui, tombou. Porque aqui tem um pouco de cria nova aqui, que ela já está descendo essa postura. Opa! Olha que eu localizei aqui, ó. Conversando aqui. Eu já sei que ela está aqui, então aqui eu vou ter que... Ó. Que é devagar, é calma, não adianta eu tentar localizar ela, sair estourando a cria nova, que é a cria que vai puxar as realeiras, ou tentar pegar ela de qualquer jeito e matar ela. Então aqui é paciência, é calma. Eu tô vendo ela aqui no cantinho aqui, ó, não vou abrir isso, eu vou assoprar para justamente ela sair, ó. Só tentar abrir um leque aqui para ela, que eu amassei esse cantinho aqui. E aqui ela vai conseguir sair com mais facilidade para cá, ó. Dito e feito. Aqui ela saindo aqui. E aqui eu já tô pegando ela. Tá vendo? É um trabalho de calma. Infelizmente, eu estourei uns 2 potinhos.
A rainha eu vou estar colocando ela devagar aqui. Esses potinhos que eu estourei, eu não vou colocar na caixinha para não ter o risco de atrair o forídeo. Ô Anderson, essa quantidade de cria é o suficiente para me fazer a divisão? Sim. Eu não preciso mais do que isso. É um pouco de pólen, rainha e campeira. Essas campeiras que estão voando no entorno aqui, elas sabem onde é que é o ninho delas. Então, eu vou colocar essa caixinha no local onde era o ninho. Aqui eu vou estar já colocando essa cria de volta na caixa, tampando esse módulo aqui. Eu já vou dar um conforto térmico para a caixa que foi orfanada. E aqui eu vou começar o trabalho de colocar a fita nela e o acetato para lacrar para dar o conforto térmico nessas crias também. Tá vendo? Não é difícil estar fazendo a divisão dela, não requer muita abelha para fazer a divisão. A gente precisa de cria velha, rainha, campeira e pólen. Eu posso colocar mel? Posso, mas o mel, dependendo da forma que a gente colocar, ele vai melhor, ela vai escorrer. Então, no primeiro momento, eu não coloco mel. Eu posso estar pegando, colocando aqui dentro, num cantinho, às vezes, uma tampinha de refrigerante. Eu não estou fazendo mais isso, mas eu podia estar pegando uma tampinha de refrigerante. Colocava uma tampinha de refrigerante aqui com as varetinhas e colocava na caixinha. Na caixinha, depois de uns 2 dias, eu vinha com uma seringa e colocava um mel de ápice na seringa e injetava nessa tampinha. Mas lá em casa, eu observo que o pasta-pícola para as marmeladas, principalmente, está muito bom. Então, eu observo que em coisa de uma semana, eu vejo muito spots de mel feito por elas. Teve comércio que eu fiz a divisão com a mesma proporção e em coisa de uma semana eu visualizei 20 potes de mel. Então, assim, ela se reestrutura muito rápido e cresce muito rápido. Aqui, ó, mais uma vez, eu vou estar colocando o módulo na parte inferior, que é a parte do pólen, e na parte superior, onde está a rainha, eu vou estar colocando a cria. Ó, é bem pouca coisa. Os potes, Anderson, os potes estão estourados aqui, eu estou com medo desse pólen atrair o forídeo. Vocês vão ver depois que eu vou estar postando no meu Facebook esse enxame aqui com uma semana depois, o desenvolvimento do passo a passo. E vocês vão ver que não vai ter esse problema. Eu vou pegar um pouco de resina aqui no canto da cera aqui. Para que essa cera? Mais uma vez, para fazer o túnel de entrada, né? Vou fazer uma bolinha aqui. Vou colocar aqui no orifício de entrada. No orifício de entrada, mais uma vez, o aramezinho rígido, tá? Forte, para que a gente consiga tá marcando. Porque isso daqui é importante para facilitar a entrada e saída delas, porque elas vão ver o cheiro, vai ver, não, vão sentir esse cheiro no orifício de entrada e vão entrar com mais facilidade. Porque tem muita gente que simplesmente faz um pequeno anel em volta e o cheiro fica lá dentro. Muitas abelhas às vezes acabam não entrando. Elas ficam rodeando, ficando embaixo da caixa, escondidas no cantinho. Mas elas demoram a entrar dentro da colmeia. Você esfregando com o arame bem o túnel, elas vão entrar e vão começar a sentir o cheiro do enxame, da colmeia, e ali está trabalhando no desenvolvimento do enxame e se reestabilizando, né? Ó, mais uma vez, está mostrando aqui para vocês. E ela também vai voltar para o local onde estava a caixa mãe. O que fazer
ouvindo? Tá Oi, tô ouvindo. Ó, pessoal, mais uma vez eu vou estar... Peraí, caiu aí. Deixa eu ver. Ó, pessoal, agora sim, eu vou estar fechando a caixa-mãe, porque, assim, a caixa-filha ficou no local da caixa-mãe. O que fazer com essa caixa-mãe? No primeiro dia, a caixa-mãe ela vai ficar fechada. Vou tampar ela, colocar a tampa, fechar ela aqui. Com que é que você tampa? Porque a marmelada, ela gruda tudo com resina, tudo. Eu não consigo passar uma fita para tampar. Por passar uma abelha só por uma vez, eu pego um parafuso, coloco no orifício de entrada dela, eu consigo lacrar bem essa entrada dela e elas não vão sair. E ela vai ficar fechada por um dia, eu não vou perder essas campeiras. Então, essa caixinha eu coloco, apesar dela gostar de sol, eu coloco num local com sombra até o dia seguinte, e no dia seguinte eu posso soltar do lado da caixa filha, que as campeiras elas já vão estar se identificando com a caixa, com a nova caixa e não vão voltar para essa daqui. Principalmente pelo fato da rainha estar na caixa filha, né? Então elas não vão voltar para essa caixa, porque às vezes você não tem espaço para colocar 5, 10 metros, 20 metros, como muitas vezes a gente recomenda. Então eu tenho uma prateleira lá em casa que ela pega sol a manhã inteira e é nessa prateleira que fica minhas marmeladas. Então às vezes eu não tenho muito espaço para colocar uma longe da outra, apesar de morar em sítio, eu gosto de colocar elas todas lá para facilitar justamente o manejo, tudo, o trabalho, que elas ficam todas uma do lado da outra. Então, eu faço isso, eu tampo ela, deixo ela um dia fechada, e no dia seguinte, às vezes eu solto do lado, ou com 1 metro, 1,5 metro de distância da própria caixa filha, né, que na verdade acaba sendo virando a mãe, pelo fato da rainha estar indo para ela. Eu vou pegar mais uma, tá repetindo esse processo de divisão mais uma vez, para vocês verem todo o detalhe de como que é essa divisão. Quer responder algumas perguntas agora? Pode ser. Nós vamos estar respondendo algumas perguntas aqui, aproveitar que já tá tendo para poder adiantar um pouco essa lista de perguntas que com certeza vários amigos têm. Vladimir Giardini pergunta: boa tarde, Anderson. Em qual situação é seguro fazer uma divisão na marmelada? Olha, um enxame tão forte, sendo uma área que tenha dela de ocorrência, a divisão você pode... Aqui, pra vocês terem noção, eu estou em Jardinópolis, próximo a Ribeirão Preto. Nós estamos chegando num período de inverno, mas o nosso inverno aqui é uma semana. Eu estou pegando marmelada na Nisca Pet, eu estou com 4 marmeladas novas, pegue Nisca Pet, que não entrou, não está com 15 dias. Então, assim, se elas estão entrando na isca, é porque tem macho na natureza, tem condições e tem alimento. Então, se elas estão entrando, eu posso estar dividindo. Se tiver condições favoráveis, a gente pode dividir ela em qualquer época do ano, desde que tenha o clima, né, tenha alimento e tenha as condições. Eu não vou querer fazer essa divisão, às vezes, nessa época do ano, em São Paulo, que está bem mais frio do que aqui, a gente tá vendo que a temperatura está mais amena. Ou eu vou querer fazer essa divisão no sul. Eu espero o clima estar agradável e favorável para elas. Vladimir Giardini: qual o tamanho cúbico ideal para uma caixa de marmelada e qual madeira ideal? Olha, tamanho cúbico, a gente vê em estudos que a marmelada ocupa de 2 a 5 litros com facilidade. Essa caixinha minha aqui, eu estou trabalhando ela com 1,5 litro mais ou menos, total, acaba dando. Por que eu trabalho ela com essa medida? Porque eu já tenho mais 2 passos à frente desse modelo para trabalhar com produção e tudo mais. Mas assim, eu estou divulgando esse trabalho aqui. Muito em breve eu vou estar lançando esses outros 2 aqui para você estar conhecendo. E trabalhando com produção de mel, com produção de pólen. Por que com produção de pólen e mel delas? O mel delas eu acho fantástico. Talvez eu não produza tanto, mas o pólen eu consigo produzir mais. O pólen dela é um pólen mais seco.
um pólen que muitas abelhas aceitam. Então, eu quero suplementar minhas abelhas, eu vou suplementar com pólen de marmelada, que o risco de florídeo é menor e eu já tive resultado em aceitação muito boa com mandaçalha, com mandaguari, com urso boca de renda, com urso nordestina, com jataí. Então, assim, é uma abelha muito boa para a gente criar para alimentar as outras abelhas, porque ela produz muito pólen. A caixa ideal, eu gosto de trabalhar com pinos. A caixa ideal é a que fica melhor no bolso de cada um, né? Para mim, é o pinos. Júlio Zendron, iscas com caixa de leite, funciona? Olha, funciona. Eu já peguei marmelada em caixa de leite, já peguei jataí, já peguei lambiórios. Só que, assim, o ruim da caixa de leite, muitas vezes, a gente coloca em vários pontos, eu vejo que ela acaba amassando, os bichos pegando mais fácil. Eu não sei se fica algum resíduo do leite, alguma coisa, os bichos pegam mais fácil. E eu acho muito mais fácil trabalhar com a PET, com a garrafa PET, porque eu consigo ter mobilidade e ver um enxame por dentro. Então, eu sei onde está a cria, eu consigo cortar e abrir uma janela e tá tirando esse enxame. Porque eu abri essa janela, que nem aqui na garrafa PET. Aqui eu passo uma fita novamente, aqui, embrulho o jornal e saco plástico preto e ela volta para o mato. Eu consigo reutilizar essa isca inúmeras vezes. E acaba sendo muito melhor do que o meu atrativo. Não é porque eu vendo atrativo e falar, não, meu atrativo é melhor do que o natural. Não, aqui está o natural. É muito melhor do que o meu, do que eu faço. Luciano Garcia, o ideal é sempre fazer este manejo sobre bandeja plástica para pegar fácil quem não voa? Sim, numa transferência, o interessante às vezes sim, ou usar um sugador, porque geralmente as abelhas que não voam, ela não tem estoque de resina na corbícula, então a gente consegue sugar fácil. As abelhas mais velhas, eu já utilizei o sugador e tive muito problemas de uma grudar na outra e tá morrendo, então é uma abelha que eu não uso sugador normalmente. Na isca, a transferência, como eu falei, aqui não tem uma abelha jovem, então assim, 99% dos enxames ela ficam no meio do caixa ali, se protege ali e foram para a caixa. Então, assim, a gente não precisa usar tanto sugador nessa espécie, especificamente. O Birajara Inácio pergunta, é fácil encontrar marmelada na natureza igual a jataí? Olha, se tiver dela de ocorrência, sim. E você quer localizar fácil uma marmelada, se ela estiver na sua região, um exemplo. Aonde eu estou aqui é um morão de cerca que está pegando sol o dia inteiro. E nas laterais tem várias árvores protegendo elas. Aonde eu estou seria o local que você iria achar marmelada. E nas laterais nem tanto. Região quente. Em área urbana, elas gostam muito. Não tem os postes de energia? Pra você ter noção, nós estamos filmando aqui. E aqui nós vamos filmar aqui o poste de energia. Tem uma marmelada nesse poste de energia. Que inclusive ela enxameou de um dos enxames do Éder. É naquela parte do tubo da energia onde passa a fiação principal que vai para casa. As marmeladas, elas amam nidificar nesse local. E pra você ter noção, esse no caso aqui é de plástico, pelo que eu estou vendo. Mas elas nidificam em locais que pegam sol o dia inteiro. E eu já vi marmelada em canos de ferro, nesse tipo de cano de plástico, em paredes, mas assim, em locais que pega sol o dia inteiro. E no morão de cerca, que é os locais que eu sempre localizo delas mais fácil, os morão é aqueles que pegam sol o dia inteiro. Região quente mesmo. Regiões que nem aqui, eu vou citar um local que eu vejo bastante. Em Rifaina, lá nos morões de cerca, tem muita. Franca, aqui em Jardinópolis mesmo. Num local que eu armo isca, que eu tenho alguns apiários, eu não tenho uma caixinha dessa de marmelada. Só esse ano de 2020 que nós estamos, eu já peguei mais de 8 lá. Eu peguei outro eu trouxe 8 e estou com mais 4 novos que eu peguei em menos de 15 dias. Tiago Donizete, tem uma divisão de mirim preguiça, tem 2 realeiras, se caso elas não vingaram, elas fazem outra célula real ou tenho que colocar outra realeira? Olha, o interessante é colocar uma outra realeira. Nós vemos alguns casos aí dos amigos falar que elas puxaram célula real, mas assim, aliás, a célula real não. Ela começou a puxar a cria. Às vezes o que acontece? A gente vê o enxame,
da mini preguiça no caso, ela não nasceu aquelas realeiras, não vingou, e passou um dia, um outro enxame que está ali por perto, tem princesa, e essa princesa desse outro enxame acaba entrando nessa caixa. Muitas vezes a pessoa fala assim, puxou uma realeira do nada. Não, às vezes é um enxame que você tem ali do lado, pode ser não na sua casa, mas está no muro, na casa de um vizinho, e ela está entrando. Henrique Pereira. Boa tarde, Anderson. Ouvi recentemente que a abelha marmelada só é atraída para uma isca pet quando se usa atrativo próprio dessa espécie. Isso procede? Não procede. Por que não procede? O meu atrativo é universal, é misto. Com o meu atrativo, eu pego uma das saias de Jataí, lambiose, mini preguiça, desde que tenha no local. Marmelada, como eu falei, esse ano eu peguei várias marmeladas, eu não usei um pingo do própolis da marmelada. No meu atrativo, tem muito, muito pouco material de marmelada. Então, assim, não é o material da marmelada que está atraindo elas. E sim, infelizmente, às vezes é muita falta de abrigo. Por quê? Porque ela está entrando muitas vezes na isca, é porque não tem um local para ela nidificar na natureza. Fernando Almeida, qual a melhor época para divisão? A melhor época para divisão é o que eu falei agora há pouco, né? Vai depender muito da região que você se encontra, do local que você se encontra. Se tiver condições climáticas, alimento, você pode estar dividindo em qualquer época do ano. Como eu falei, eu estou dividindo agora, eu estou pegando enxame. E ano passado eu dividi em julho, dividi em agosto, dividi em maio, dividi o ano inteiro. Eu não tive problema. Henrique Pereira, você poderia passar novamente as medidas da caixa? Ó, pessoal, tá? 12,5 por 12,5 por 4,5 cada módulo. No módulo do ninho tem um furo central, porque na parte superior do ninho é um único furo. Porque na hora que eu vou fazer uma divisão desse enxame, eu romper um mínimo de cria. Para mim, então, eu já vou ter um índice baixo de perca na divisão, mas eu vou diminuir ainda mais com um único furo. Porque embaixo eu coloquei 2 furos. É área de alimento. Se estourar um potinho de pólen, um pote de mel, elas vão rapidamente conseguir arrumar, porque não é uma grande quantidade e isso não vai atrair predadores, porque vai ser uma coisa bem controlada. Meliponário Santuário AFI. No estado de São Paulo, quais regiões elas ocorrem? Olha, menos no litoral, assim, pelo que eu sei, mas em grande parte aqui, o estado de São Paulo, praticamente quase todos, tirando o litoral, Minas, Mato Grosso, Amazonas. Então, assim, ela abrange praticamente o Brasil quase todo. Região quente, né? Danilo Jack. Anderson, boa tarde. Você alimenta marmelada com xarope? Elas pegam bem? É o que eu falei agora há pouco. Quando eu fazia algumas divisões, eu colocava uma tampinha de refrigerante aqui dentro com as varetinhas e com uma seringa eu injetava o mel de ápice ou o xarope. Elas aceitam super bem e, assim, como eu estou com um pasto apícola bem bacana, eu estou ultimamente, fazendo troca de cera nas minhas apes. Nessa troca de cera fica muito pólen e elas coletam muito esse pólen. Então eu deixo elas coletar esse pólen primeiro, depois eu derreto essa cera, porque isso eu já faço 2 em 1, né? Alimento elas e aproveito aquela outra cera. Aproveitar a pergunta aqui do Tony Dani. Como alimentar elas nessa caixa didática? É possível? Sim, é possível. É o que eu acabei de falar, né? É a tampinha que a gente pega com uma seringa e injeta esse alimento. Como eu não estou fazendo mais isso, eu não estou demonstrando aqui, mas eu explicando aqui, vocês vão conseguir fazer. O acetato ele é bem maleável. Se eu fazer um furo grande e colocar uma fita para eu colocar um alimento mais direto, fica ruim. Eu com a seringa, eu furo e furei, injetei esse alimento e ali amanhã, quando eu for alimentar de novo, ou semana que vem, ou mês que vem, no mesmo local que eu furei, eu vou estar injetando, que ela vai estar bloqueando com a resina. Então fica bem, muitas vezes imperceptível, né? Diretamente a gente vai ter que pausar o olho para poder ver esse furo e vai ficar bem protegido, não vai entrar predadores, né? Edson da Costa Pereira.
Capitão Edson, nas marmeladas, encontramos princesas o ano todo? Olha, eu já presenciei aqui princesas de marmelada, células de aprisionamento, né? A gente consegue ver muito fácil nesse modelo de caixa, que ela gruda, ela faz uma célula de aprisionamento no acetato, que muitas vezes a gente consegue ver praticamente o ano todo. Eu tenho várias fotos mostrando essa célula real no Facebook e mostrando várias e várias realeiras também. Falar das duas mãos. De essencial de frango. Oi, por não? Uma entidade essencial de frango. O pessoal, nós vamos estar falando aqui agora um pouquinho da Associação Assistencial de Franca, que é onde a doação dessa live vai ser destinada, que é a mesma do Maurinho. PicPay. No PicPay aí, quem quiser estar doando aí, colaborando, esse dinheiro vai ser 100% para essa associação. Henrique Pereira. Para potencializar as capturas, instala-se as iscas próximas às colônias naturais ou mais distante? Poderia nos passar algumas dicas para aumentar as capturas? Olha, em casa, eu pego... Aqui eu tenho uma caixa de marmelada, às vezes ela enxame, eu estou com uma caixa vazia a 1 metro, 1,5 metro, elas entram nessas caixas. Na fazenda, os locais que eu estou pegando muita a marmelada, em locais que pegam bastante sol. Então, assim, mas a garrafa PET, aquilo preto, aquele plástico preto, pegando sol, elas vão aguentar? É o que eu falei, né? Elas entram em canos de ferro, em canos pretos aqui, que pegam o sol o dia inteiro, então elas já estão adaptadas para isso. A estrutura dela, a evolução dela foi justamente para suportar esse calor. Então, quando você formar uma isca em um local que pegue bastante sol, pode pegar o sol de um período do dia, pode ser o da manhã ou da tarde, mas é sempre o melhor local para estar capturando elas. Outra pergunta. Danilo Jack, você dá cera mista em lâminas? Olha, para marmelada, eu não costumo dar cera mista para elas. Sinceramente, eu acho que eu nunca dei, porque sempre eu tive trabalho com elas positivo, principalmente depois que eu comecei a trabalhar com essa caixa, elas não necessitam de ficar pegando essa cera. E como eu falei, né? Eu coloco a cera de ápice lá para elas limpar, elas acabam pegando a cera, acabam pegando pólen, pega um pouco de mel também. Então, assim, para elas eu não coloco cera mista. Massa K. Não foram recolhidas abelhas novas na primeira transferência. Foi esquecimento? Não. É o que eu falei, né? Eu consegui colocar praticamente 99% das abelhas na colmeia. Eu não estou observando nenhuma nova aqui ou aqui. Se vocês quiserem aproximar a câmera até e visualizar, vocês vão ver que não tem abelha nova. Tá vindo abelha velha aqui, pegar o mel, pegar o pólen, que todas as abelhas, elas tendo oportunidade, elas vão pilhar também um pouco, né? Então aqui, elas tá aberta, elas estão pilhando. Anderson, eu não pego essas abelhas, eu não sugo por quê? Porque é aquilo que eu falei, se eu sugar, vai ser abelhas mais velhas. Essas abelhas mais velhas, elas vão ter resina, que é o que ela gruda no nosso corpo no primeiro momento de ataque. Vocês podem ver que agora elas não estão atacando. Se eu sugar elas vão ficar uma grudada na outra, vão fazer aquela bolinha e vão morrer. Então, eu não sugo abelha marmelada. Jorge de Oliveira Diogo. Boa oração, Diogo. Quando da passagem dos ovos para a nova caixa, você tem que deixar na mesma posição ou pode inclinar um pouco? É o que eu falei na primeira transferência. A marmelada é a exceção, né? Ela tá nessa posição, a gente pode tombar, desde que a gente tombe com cuidado. Eu não vou pegar essa cria e fazer isso aqui, chacoalhar, né? Então, não tem problema, a gente pode colocar até de ponta cabeça. Desde que seja com cuidado, não tem problema. E até mesmo no tempo, eu já fiz o teste, fiz a transferência, coloquei de ponta cabeça de propósito e observei depois ela na colmeia e o desenvolvimento foi natural. Essas abelhas passaram da fase do ovo para a pupa, larvaram e nasceram todas sem perca. Reginaldo Silva. Qual o tamanho interno da caixa comum? Qual o tamanho interno ideal? Em média, quanto de mel ela produz?
Então, a marmelada, eu trabalho muito com multiplicação, então, assim, eu não tenho dados de produção de mel. Eu sei que eu já tirei, em uma única caixa, 1,5 kg de pólen. Em coisa de 2 anos em seguida, tirando um ano eu tirei 1,5 kg, outro 1,450 kg de pólen de uma única caixa. Era uma caixa que eu tinha 20 por 20. Hoje mesmo, esse enxame está numa caixa padrão. Então, assim, a medida ideal é aquilo que eu falei, né? Elas ocupam de 2 a 5 litros. Então, assim, eu trabalho com a média de 1,5 litro, porque o meu foco é multiplicação. Então, esse espaço aqui, eu consigo agilizar muito esse processo de multiplicação. Agora, vai depender muito do foco de cada um. Célia Tereza Pinto. Como reconhecer cria velha e colocar na caixinha na posição certa? Ou seja, não de ponta cabeça, já que os discos da marmelada é meio bagunçado. Então, a gente vai estar observando as crias velhas, a gente consegue ver a pigmentação do olho da abelha. É aquela celulinha mais branca e a gente consegue ver os pontinhos pretos na parte superior, que é a pigmentação do olho da abelha, e na parte inferior, que é a parte de baixo, a gente consegue ver as fezes dela, aquela bolinha preta, aquela manchinha. Danilo Jack. Como é a relação das marmeladas com jataís e mandaçadas? Dá muita briga? Preciso deixar distante? Hoje eu tenho um local separado para marmelada, mas antigamente eu não tinha esse local separado. Eu morava num espaço de 3,5 por 4, onde eu tinha 120 caixinhas, uma encostada da outra e uma sobre a outra. Isso, tem jataí, marmelada, mandaguari, borá, boca de sapo, caga-fogo, entre outras. Então, assim, eu não tinha problema. Uma técnica que eu costumo fazer para evitar esse tipo de briga é o quê? Aqui eu tenho uma caixinha, ela está nesse ponto. Eu vou adicionar, aqui é uma jataí, eu quero adicionar uma marmelada aqui do lado. Hoje, o que eu faço? Eu tampo essa jataí hoje e deixo a marmelada sair para ela fazer o voo de reconhecimento. Ela fez esse voo de reconhecimento, eu solto a jataí, porque a jataí ela já sabe onde ela mora. A marmelada às vezes não, na hora que eu estou soltando. Então elas acabam que vai fazer o voo de reconhecimento e vindo aqui, começa a brigar, a jataí faz aquele alvoroço. Então a gente vai tampando, eu quero colocar uma caixa do lado, eu tampo as caixas mais velhas e dou o espaço para a mais nova reconhecer a área primeiro, reconhecer sua caixa e fazer toda a estrutura ali, e daí em diante não tem briga. Carlos Fernando Conte. Anderson, essa abelha marmelada, a função dela seria polinização? Ok? Pelo que vejo, o mel deve ser muito pouco, não é isso? Bem, as abelhas, de modo geral, o papel dela é a polinização, né? Então, assim, a gente cria ela pensando no mel, pensando no pólen, mas antes de tudo, a abelha está na natureza há milhões de anos aí, fazendo a polinização. Então, assim, a produção de mel dela realmente é pouco, ela produz uma quantidade de pólen mais significativa, mas, assim, a marmelada em si, ela é ótima polinizadora de diversas culturas. Nós estamos fazendo alguns trabalhos de polinização que a gente também não pode estar falando no momento, a gente vai estar divulgando mais para frente, mas com um resultado muito positivo, e que nessas culturas houve um crescimento de 30% na produção. Guilherme da Silva Lopes, ela desenvolve melhor no sol? Sim, a marmelada é o que eu falei, né? Nós localizamos ela na natureza, no sol. Então, nós vendo a natureza, nós não vamos querer mudar a natureza, né? Se a gente está vendo que ela está indo bem no sol, eu vou pegar e colocar ela na sombra. Eu tenho uma marmelada lá em casa lá que ela pega um pouco mais de sombra, e eu tenho uma marmelada que pega o sol da manhã inteira. Ela pega sol, começa a amanhecer, 6h30, 7 horas da manhã ela está pegando sol, e o sol para nela ali em torno de meio-dia. Essas que está pegando esse sol nesse período, eu multiplico às vezes em 2 meses, em 3 meses. A que está na sombra, eu faço em 6 meses, em 4 meses, vai depender muito da quantidade de sombra que ela está pegando. Então, no sol, o desenvolvimento é muito maior. Célia Tereza Pinto. Realeiras, tem? Sim, elas fazem realeira normalmente, e quando a gente faz esse trabalho de divisão e a gente orfana, ela puxa a realeira, né? Elas unem
uma célula com a outra e forma uma realeira. Muitas vezes a gente está manipulando ali, a gente espreme ali duas células novas ali e aquela larva mais forte, mais desenvolvida, ela vai romper a outra célula e se transformar em uma realeira. Ou ela adiciona uma segunda célula em cima, só com alimento, onde essa larva vai pegar e está entrando e formando essa realeira. Meliponário nativas de ouro. Qual o local de ocorrência da abelha marmelada? Bem, a marmelada, ela tem praticamente no Brasil quase todos, né? Em áreas mais quentes, são em áreas que a gente vai localizar mais fácil esses enxames. Tá legal que em época de inverno a gente vê algumas marmeladas, tem locais que elas é adaptada bem ao inverno e ao calor, mas em locais mais quentes a gente localiza mais fácil. Reginaldo Silva. Na natureza, qual o local mais comum que ela nidifica? Hoje eu visualizo muito elas, é mais fácil eu localizar em morões de cerca, em pau seco, né? Então, assim, eu já vi elas em árvores, eu sei onde já tem elas em árvores, mas, assim, de 100 que eu sei na natureza, assim, que está em 99 é em pau seco e uma em árvore, pra vocês terem noção, em proporção, né? Vamos lá. Meliponário Sampaio. Quantas divisões você consegue no ano, aproximadamente? Depende muito. Eu estou com uma nova técnica de multiplicação que eu consigo fazer até 15, 20 multiplicações de um único enxame. Eu estou preparando também um material para estar divulgando isso em breve. Mas, assim, convencional, de uma caixa modelo Moreira para outra, em 3 em 3 meses, em 4 em 4 meses. De uma caixa padrão, em torno de 4 meses e meio, 5 meses. Falar um pouco da Apiagri, trabalho com polinização. Tá. Nós vamos agradecendo aqui a Apiagri, né, que está dando essa oportunidade de a gente estar fazendo essa transmissão ao vivo. Faz um trabalho muito bom de polinização. Então, quero agradecer muito a eles, o William, perdão. Tá? É isso aí, muito obrigado pela oportunidade. Glória Rojas. Muitas graças, excelente apresentação. Graças, como se prepara o própolis? Era da Colômbia. Olha, é o mesmo princípio do da Apis, né? A gente vai coletando o própolis da resina, né? O própolis dela é bem resinoso. A gente coleta... eu costumo, às vezes eu tiro o tijolo grande, eu coloco no congelador, deixo uns 2 dias para estar quebrando e colocando naqueles vidros amber, com a metragem. Eu coloco 300 gramas para 700 ml de álcool. Álcool de cereais, tá? Continuando com a Glória Rojas. Como se chamam essas abelhitas e qual mesmo a medida da caixa? O nome dela, popularmente, aqui na minha região... o nome aqui na minha região é marmelada. O nome científico dela é Friesiomelita varia. E, assim, o nome popular muda de local para local, mas aqui eu conheci ela como marmelada. No norte, é Manuel de Abreu. Mas no Nordeste, conheço ela como moça branca. Então, assim, nome popular muda de local para local. Então, o nome científico dela é Friesiomelita varia. Newton Donizete. Após ter certeza que fez a captura, quantos dias posso levar para casa e transferir para a caixa? Olha, qualquer enxame, tirando as melíponas, eu gosto de estar deixando de no mínimo 60 a 90 dias para estar levando ela para esse local, levando ela para um novo local, aliás. As melíponas, eu costumo observar em torno de 45 a 60 dias. Por quê? Porque uma garrafa PET, as melíponas têm muita umidade, elas puxam muita umidade. Então, assim, eu costumo ter muito problema com forídeo, com outros bichos querendo predar, né? Formiga. Então, assim, as melíponas em si eu trago de 45 a 60 dias, porque de 5 a 25% ali vai ser princesa no enxame mãe. Então, ainda da princesa para comédia, para isso, é muito mais rápido. Então, nas trigonas, 60 a 90 dias.
Fernando Almeida, onde posso adquirir a Caixa Moreira? Olha, você pode estar adquirindo diretamente comigo e tem outros amigos também que vendem no Mercado Livre, então assim, não obrigatoriamente tá pegando comigo, mas... Tua página no Facebook? Minha página no Facebook é Anderson Matos Magalhães, meu Facebook é Anderson Matos Magalhães e minha página é Recanto Abelha Nativa, tanto no Facebook ou Instagram. Se quiser, meu contato também é 16 99117 1723. Esse é Zap. Pode estar falando comigo que eu envio para todo o Brasil e alguns lugares do exterior também. David Costa, manda um salve. E aí, David, grande abraço. Guilherme da Silva Lopes, como é a produção delas? Mais mel ou pólen? Como é o consumo? Olha, a produção dela é bem maior de pólen. O mel dela é super viscoso, a quantidade é bem menor. Então, assim, é o que eu falei. Eu estou focando em multiplicação de enxame, então não coleto tanto. Mas nesse enxame que eu fiz a coleta de 2 anos seguidos, eu tirei 1,450, outro 1,5 kg de pólen. Esse pólen ele é bem seco. Então a gente consegue estar colocando em um recipiente no congelador, deixo 24 horas, e esse pólen eu consigo estar abrindo fácil a cera, as camadas dele, e tá passando para um frasco e consumindo diariamente uma colherzinha. Ricardo de Ribeirão, tudo bem? Parabéns, ok. Olhe, só neste período, para quem não mora em lugar favorável, ou seja, cidade, não seria legal colocar mel para elas? É um meliponário urbano. Olha, eu morei em Ribeirão, numa área que não tinha tanto pasto apícola, e elas foram super bem, mas assim, é tudo questão de observar. A gente vai abrir a colmeia, é interessante, a gente está abrindo de vez em quando e está olhando justamente para ver se há necessidade de a gente suplementar, tanto com mel ou com xarope. Por quê? Porque se não há necessidade, ela está com um grande estoque, não tem necessidade de a gente alimentar. Agora, Anderson, meu enxame está definhando, está diminuindo o movimento, não tem mel, não tem pólen, é interessante a gente estar fazendo uma suplementação, tanto proteica quanto energética. Paulo Cunha, quais as flores que as marmeladas mais gostam? Olha, elas gostam de... Eu falo que a marmelada, para mim, ela só não é mais rústica do que a arapuá, por questão que ela necessita do oco para nidificar. Porque se fosse isso, ela seria a abelha que dominaria todas as áreas, né? Porque a arapuá, geralmente, ela é a primeira a chegar em locais degradados. Se a marmelada não necessitasse do oco, ela seria a primeira do que a arapuá, porque elas vão em diversos tipos de flores. Eu já vi elas em braquiária, já vi elas em abacate, em tomate. Então, de modo geral, elas vão em muitas flores, né? Clash News. Olá, boa tarde. Como é que extrai o mel da marmelada? Olha, essa pergunta foi bacana. Eu particularmente, quando eu tiro o mel da marmelada, eu tenho uma peneira de inox, que é só para isso. Uma peneira, uma bacia de inox, que eu faço. Eu pego esse mel, coloco sobre essa peneira, fileto ele e coloco no sol, protegido por uma lona preta, e deixo ele escorrer, porque o mel dele é super viscoso. E eu não vou colocar esse mel no fogo, em banho-maria, no fogo, para estar pegando propriedade no sol. Às vezes já tem um pouco risco de perder, imagina no fogo, né? Então, assim, é uma forma bem rústica ainda de estar extraindo esse mel dela. Júlio Zendron, essa divisão pode ser feita com jataí também? Olha, você pode orfanar, mas assim, você vai ter que ver se tem realeiro na caixa-mãe. Se não tiver realeiro, você não consegue. Então, assim, dá para se fazer com jataí, mas eu quero levar a rainha para a caixa nova, mas tem que ter realeiro na caixa-mãe. Pereira Júnior, Anderson, você já acompanhou o ciclo da metamorfose? Ou seja, quantos dias leva desde a fase de ovo até nascer uma abelha de marmelada? Olha, eu já acompanhei, eu tinha esses dados registrados, mas assim, foi logo no início que eu comecei a trabalhar com ela, e eu parei com isso devido à correria do dia a dia de estar mexendo, e eu não lembro de fato exatamente quantos dias, mas eu já fiz sim, e eu acho que eu tenho isso registrado em casa, eu vou estar te passando depois no Zap, ou passando no Face para todo mundo. Júnior Cestari, boa tarde.
eu tenho 2 enxames no coqueiro e posso fazer a transferência para a caixa nessa época de mais frio? Olha, que jeito que ele está nesse coqueiro? Esse coqueiro tá em pé? Como é que ele está? Você vai abrir o coqueiro para tirar ela. Às vezes é melhor você armar uma isca e pegar os filhos dela, ou se tiver já com risco, você pode estar fazendo a transferência sim, sem problema algum. Transferência agora. Bem, vamos fazer mais uma transferência aqui, pessoal. Eu vou estar pegando a caixinha aqui, já preparando o local aqui para a gente trabalhar. Tem um pouco de pólen no chão na mesa aqui, então elas estão fazendo a festa. Deixa eu pegar a caixinha. Essas caixinhas que vocês estão vendo aqui, pessoal, essa caixinha mesmo aqui, essa caixinha era do meu amigo Eduardo. Ele tinha me dado uma beijuí para me cuidar, que foi um enxame que ele pegou, que teve problema com florídeo, e eu cuidei para ele aqui, tentei jogar realheiro, jogar, mas infelizmente o enxame estava muito debilitado, mesmo colocando um pouco de cria e um pouco de campeira da minha que eu tinha, esse enxame veio a definhar, que não foi uma época favorável, foi na época, ano passado, no inverno. E no inverno, esse enxame entrou nessa caixinha. Então, assim, o inverno nosso aqui não é rigoroso, então elas enxameiam o ano todo. Mais uma vez, vou estar abrindo aqui e observando toda a estrutura dela. Esse enxame aqui, ó, apesar de eu ter pego ele no inverno do ano passado, eu já fiz divisão desse enxame 2 vezes, tá? Ó, mais uma vez, a gente vai conseguir estar vendo esse própolis resinoso dela, ó. Vocês podem observar a característica dele avermelhada. Creio eu que seja sangra d'água, porque eu vejo elas muito no pé de sangra d'água lá em casa. Mais uma vez, o ataque dela é justamente ficar voando, ó, tá aqui, ó, no ouvido ela nem entrou, voa, vem no cabelo, mas nada demais. No meu primeiro contato com ela, eu até, para ser sincero, eu apanhei bem dela. Hoje em dia, não. Hoje em dia, para mim, é normal esse ataque, já estou acostumado, mas muita gente ainda tem um certo receio. Ó, eu vou estar limpando toda essa resina aqui. Esse aqui, inclusive, eu vou deixar com o éder, para ele fazer uns atrativos, fazer qualquer trabalho aí que ele queira. Tá? Aqui, pessoal, mais uma vez, nós vamos tentar localizar a cria velha e a rainha, e tirar um pouco de pólen. Então, aqui eu já sei que a cria velha está nesse local, cria nova é essa mais escura, e as células abertas, ó. Então, lembrando a pergunta lá, olha aqui que legal, que a gente consegue ver facilmente os olhos da abelha, que é esse pontinho preto aqui. Respondendo a pergunta, se eu não me engano, da Célia. A gente consegue ver a pigmentação. Então, na parte inferior, na parte de baixo, a gente... Vou tentar... Ó, não consigo... Bem, eu vou abrir aqui e esquentar a faquinha para mim estar explicando melhor, mostrando a parte superior e inferior da cria da marmelada. Esquentei a faquinha, devagarzinho eu vou indo em toda a estrutura aqui, bem rente aos potes de pólen aqui, para tentar danificar o mínimo possível dessas células. Não. Estou tentando observar aqui também, pessoal. Ó. Aqui, pessoal, não sei se vocês estão vendo, mas é uma realeira, ó. Aqui é uma realeira. Pode ver que a diferença de tamanho de uma célula para outra. Ó. Célula de operária e a célula real. É que na imagem aqui não tá dando... eu estou olhando aqui, não está dando um destaque tão grande, mas aqui a olho nu aqui a gente está conseguindo ter uma percepção melhor. Aqui a gente vai cortando mais uma vez essa estrutura. Essa aqui está um pouco mais complicada, então lembrando, pessoal, aquele lance que eu falei, paciência, cuidado, para que isso seja feito da melhor forma possível, para que a gente não tenha muitas percas, né? Relação mais algumas perguntas?
pergunta. Acabou as perguntas. Vou clicar no tempo. Tirando mais uma vez um pouco de cria velha. Cria nascente, né? Que já está prestes a nascer. Por que eu faço, eu orfano e pego essas crias nascentes? Porque ela vai ser o primeiro apoio para essa rainha. Daqui um dia ela vai estar nascendo, ela vai ser o primeiro apoio. Daí em diante ela vai estar fazendo a postura dela, vai estar controlando toda essa postura. Olha aqui, ó, pessoal, ó. O lance que eu falei que infelizmente a gente acaba amassando um pouco, ó. Então a gente padronizar a caixa é super interessante. Aqui agora eu vou tentar localizar mais uma vez a rainha, até vi ela já. Ela tá aqui nesse cantinho aqui, ó, o abdômen dela aqui, ó. Fazer ela subir. Assoprando a gente assopra aqui de cima aqui para baixo aqui contra aonde ela tá, para que faça um túnel e ela suba. Eu tô vendo ela aqui no canto. Tentar tirar ela com o máximo de cuidado possível para mim não estourar aquela realeira, ou tentar fazer ali para o outro lado, para na hora que eu tentar pegar não afetar aquela realeira. Ó, ela se escondeu, opa, já vi ela aqui de novo. Sobe, menina. Sobe. Vamos lá, tá cercada. Não tá, não. A realeira tá aqui do lado, ó. Vamos lá, devagar, vamos pra cá. Ela tá aqui no centro, aqui, ó, tá subindo, ó. Vamos ver se a gente cerca ela aqui agora. Ó. É um trabalho de calma, pessoal, porque assim, eu não posso me desesperar e tentar apertar ela. A gente sabe que a rainha fisiogástrica, o abdômen dela é bem desenvolvido, então se a gente apertar, a gente pode estar matando. Fala que com cria nova se faz uma nova também. E lembrando que é com a cria nova que elas puxam a realeira. Então, às vezes aqui, nesse movimentar que eu faço aqui de apertar uma célula na outra, eu posso estar proporcionando essas duas células virar uma realeira. Antes de eu pegar o pólen aqui, que eu vou colocar o pólen também na outra repartição, eu quero pegar essa rainha. Então, aqui é um trabalho de paciência e calma para tentar localizar ela. Nós já localizou 2 vezes, tentou pegar e ela fugiu. Então, o trabalho é geralmente esse. Ô Anderson, eu fiz minha divisão e tentei pegar a rainha e não consegui, eu não obtive sucesso. Eu posso estar colocando crias novas? Você pode estar colocando cria nova, mas você vai ter que cortar essa cria nova com cuidado, porque essa cria nova, ela vai ser fonte atrativa para forídeo. Então, a gente tem que ter bastante cuidado se for utilizar a cria nova na divisão, tá? Por que eu costumo sempre orfanar? Porque na caixa-mãe, olha a quantidade de pólen que ela tem. E eu tiro um pequeno pedaço. Mel. Ela já tem um túnel de entrada feito, formado. Então, assim, ela vai estar bem protegida contra predadores. Ela vai ter bastante pólen e mel para estar confeccionando várias realeiras. Então, o resultado positivo vem sempre mais fácil dessa forma. Eu já observei que enxames que eu não orfanei e coloquei a cria nova, esses enxames, o desenvolvimento dele foi muito mais lento. Respondendo a pergunta lá do Pereira, eu observei que demorou cerca de 45 dias para a célula real nascer
e 60 dias para mim ter postura. Veio esse flash aqui agora, de mais ou menos essa data, viu, Pereira? Às vezes, esse intervalo de 15 dias para postura, às vezes pode ser até de outra princesa que já tinha nascido antes. Porque a gente sabe que nas abelhas sem ferrão, esse tempo de postura, para as trigonas principalmente, às vezes é um pouco mais demorado. Olha aí, ó. Agora eu não estou conseguindo. Está localizando a rainha. Ela se escondeu legal. Nesse caso aqui, eu não vou fazer essa divisão. Eu posso simplesmente... nesse caso aqui, eu não vou estar desfazendo essa divisão. Eu posso simplesmente estar colocando a cria nova, que é o caso que eu vou ter que fazer aqui agora, por questão de tempo e tudo mais. Então, é uma divisão que eu vou fazer, colocando cria nova, nesse caso, não é a minha forma padrão, mas eu vou tirar um pouco de cria nova, só que é uma divisão que eu vou ter que ficar mais atento. Para que ela não vai ter ataque de forídeo nem nada, porque a gente acaba que rompendo um pouco essa cria aqui. Vou estar cortando aqui e estar tirando essa cria nova. Quantas células de cria nova é necessário? Eu estou pegando aqui, ó, estourou um pouquinho, ó, que nem eu falei, ó, não tem como não estourar. Quantas cria novas é necessário? Aqui tem o quê? Tem umas 50 células. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos. Vai da forma que você achar na hora do enxame e a mobilidade aí para você estar fazendo. Eu acabei tendo que tá tirando essa cria nova. Não é da minha forma predileta, mas é a melhor solução aqui que eu tenho para questão de tempo, tanto para controle térmico do próprio enxame, né? Então aqui, pessoal, agora eu vou estar tirando o pólen. Mais uma vez eu vou estar tirando o pólen aqui. Vou estar pegando esse pólen e colocando aqui na parte inferior. Já vou pegar um pouquinho da cera também, já me adiantando aqui para me tampar essa do túnel de entrada, um pedaço do túnel de entrada. Eu gosto de usar muito o túnel de entrada, porque é o cheiro mais característico que elas vão ter na hora que ela está entrando na colmeia, né? Então, na hora que eu for colocar para atrair elas, é a melhor parte. Eu já vou estar tampando ela aqui. O mesmo esquema. Eu pego aqui. Aqui, se vocês observarem, ó, o furo passa uma veinha por vez. Eu vou estar pegando o parafuso, ó, tampa perfeitamente. Então aqui elas não escapam. Vou estar colocando no cantinho aqui. E aqui, mais uma vez, eu vou estar passando, colocando um acetato, passando a fita. Ele tá aí. Vai acabar aí me chamar. Vai acabar aí me chamar para dar um recado. Já deu uma... Então, de 1h25. Dá um recado. Se me chama, eu vou aí. Depois vocês sabem. Ó, aqui, pessoal, a gente vai estar passando a fita aqui para finalizar, tá? É sempre importante a gente tá colocando essa fita nesse primeiro momento, porque se eu não colocar essa fita,
elas vão estar pegando e não vão estar conseguindo grudar isso aqui de imediato. A gente colocar sem a fita aqui, elas vão propolizar tudo por fora, e quando a gente for fazer a abertura dessa caixinha, a gente vai estar tudo grudado. Então a fita é bem bacana de estar usando. Depois de uma semana a gente pode estar retirando. E aqui a gente está praticamente finalizado, né? Vai estar tampando a caixinha, lacrando. E para finalizar, a cerinha já passando na entrada. Eu esfrego bem e a gente consegue estar visualizando legal aqui, que está bem fixo. E é isso aí, pessoal. Transferência concluída mais uma vez. E agora eu vou estar chamando o Éder para estar dando um recado. Vai esperar, beleza? E quero também parabenizar esse cara aqui, porque se não fosse ele aqui, ó, a gente não está fazendo isso aqui hoje não, tá? Pessoal, beleza? Só dar um recadinho. Temos a live de hoje à tarde, da Carol Matos, daqui a pouquinho. Ela vai falar sobre regulamentação dos meliponicultores no estado de São Paulo. Que é uma novidade aí do IBAMA que ela conseguiu em primeira mão essa semana. Para as lives de amanhã, infelizmente não vamos ter a live do Roberto. Agora há pouco teve uma notícia de um falecimento na família. Ele teve que sair de Franca para ir para Brasília às pressas, então não vai dar tempo dele também estar fazendo essa live. Roberto, nossos pêsames aí, toda a turma, todo o grupo, né? E também amanhã encerra-se as nossas lives, nossas semanas de live com a professora Gena. E além dessa semana toda que nós tivemos com todos os nossos amigos palestrando, de tudo de forma voluntária, também cada um durante a sua live pedindo doações para as entidades assistenciais. Se você puder também dessa doação, tem no lado aí o PicPay, com QR Code, onde você pode estar fazendo a doação diretamente pelo PicPay. Outra coisa, o grupo 100% Abelha Sem Ferrão, eles iniciaram algumas lives. A primeira foi com a professora Gena, né, que foi, se não me engano, semana passada. E a segunda live do grupo vai ser dia 5 de maio agora, com o professor Rogério Marques, da Bahia, top. No dia 6, às 19 horas, no dia 6 também às 19 horas, outra live com o Marcos Abelha, pelo canal do 100% no Instagram. Dia 7, uma live top, maravilhosa, com o Gerson Pinheiro. Gerson, abraço aí, cara. E encerrando também as lives do 100%, no dia 8, ou seja, do dia 5 até o dia 8, né, teremos live do grupo 100%. Nosso grande amigo Luciano Borracha, lá de Santos, com Papo Abelha, dia 8 às 19 horas. Pessoal, muito obrigado. Anderson, muito obrigado. Valeu, outra coisa, desculpa. Pessoal, a gente tem que agradecer do fundo do coração, claro, a todos os amigos que estão nos ajudando, os palestrantes com suas lives. O Anderson trouxe hoje aqui da casa dele 3 enxames para mostrar a parte didática mesmo, tendo divisões e também transferência. E temos que agradecer muito ao pessoal da Apiagre, eles que desenvolveram toda a parte tecnológica de transmissão remota para até 3 canais, plataformas diferentes, né, que é o YouTube, o Facebook e o Instagram. Cara, isso não é fácil fazer, tem que ter equipamento top para estar fazendo isso. E os meninos do Apiagre estão fazendo tudo isso de forma totalmente voluntária. Para quem não conhece o Apiagre ainda, tem na nossa página deles no YouTube um vídeo explicativo sobre o Apiagre. O Apiagre é uma plataforma sobre polinização, unindo apicultores, meliponicultores e agricultores em busca da polinização, levando as abelhas para o campo, gerando riqueza para todas as partes. William, Salim, cara, muito obrigado aí por tudo. Valeu! É isso aí, pessoal. Então, mais uma vez aqui a gente
finalizou, olha aqui, ó, as campeiras elas já começam a se localizar. Pelo fato da entrada estar bem próximo, elas estão já se localizando ao ataque delas. Elas estão no meu entorno, né? E não estão fazendo absolutamente mais nada. O ataque dela é a defesa dela, né? É o primeiro momento. Depois disso, é só abraço, né? Elas sabem que a gente está fazendo aqui é o melhor para elas. É isso aí, quero agradecer a todo mundo. Agradecer mais uma vez o Hélio, o da APIAB também, né? Curte o canal. A galera toda que curtiu o canal. E eu vou falar mais duas coisinhas. Tá com calor? Plante árvore. Elas vão agradecer. Reinaldo Romero agradeceu também por você estar usando a camisa aí da campanha. Sempre. Isso aqui a gente sempre vai vestir a camiseta certa. Então, tá com calor, plante árvore. Abelha versus agrotóxico, Be or Not Be. Essas camisetas aqui são as certas que a gente sempre tá junto. Valeu. Obrigadão. Beleza?